Graça e paz, amado povo de Deus, queridos amados irmãos, queridas amadas irmãs, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua segunda-feira, que temos uma semana abençoada em nome de Jesus, Deus abençoe o nosso trabalho, nossas famílias, Deus abençoe nossos sonhos, projetos, que Deus abençoe tudo que fazermos, né? E que tudo que fizermos seja para a honra e glória de Deus, e que tudo nós fizemos venha glorificar o Senhor e que Ele coloque no nosso coração o desejo de orarmos, ler a Sua palavra, de congregarmos, estarmos em Sua presença e vivermos a Sua palavra. Queridos, vamos entrar na palavra de Deus hoje, o que a Bíblia nos diz, no capítulo 21 de Mateus, versículo 22, um texto muito conhecido, Mateus 21, versículo 22. A Bíblia nos diz: E tudo o que pedirdes em oração, se crede recebereis. E repetindo, e tudo o que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Queridos, a oração, ela nada mais é do que um diálogo, e ela também significa ação, orar e agir. E ela é um diálogo com Deus. E vamos trazer agora para a forma humana para a gente entender. O diálogo, quando você tem diálogo com uma pessoa, você começa a conhecer uma pessoa, vem através do diálogo, você conversa, através do diálogo vem o conhecimento, depois a intimidade, e com o tempo gera frutos. E com Deus não é diferente. Você começa a orar com Deus, você começa a conhecer quem Deus é. Com o passar do tempo, você vai gerando intimidade, né? Passar dos dias você orando, conversando com Deus, gera intimidade. E com o passar do tempo gera fruto para nossas vidas. A Bíblia nos diz em uma passagem que se nós, sendo maus, sabemos dar algo de bom a nossos filhos, imagina o nosso Pai Deus, o que não pode nos dar, não, querido? Então, que nós vimos entender isso. O que é que eu e você estamos precisando? Se nós está difícil, está passando um momento difícil, mas ore, tenha uma vida de oração, Senhor, e crendo. Não é você orar, pedir a Deus e quando terminar, está tentando resolver da sua forma, ligar para um e para outro. Nós já falamos sobre isso. É você orar e crer no milagre, o que Deus pode fazer. Aquilo que é possível a nós, que Deus nos fez capaz como seres humanos de fazer, Ele não vai fazer porque Ele nos capacitou. E assim mesmo, Ele é tão misericordioso que nos dá força, misericórdia e graça para que nós devemos realizar. Mas aquilo que não podemos fazer, Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Então, quando chega o estado, o momento do impossível na nossa vida, que só Ele pode fazer, Ele vem e realiza o milagre. Mas para isso nós precisamos apresentar em oração nossas petições, nós precisamos crer no Senhor e confiar que Ele vai fazer, crer de verdade. Não apenas orar, mas nós precisamos crer. Mas para isso, para que se realize os milagres de Deus na nossa vida, que vimos viver o novo de Deus em nossa vida e vivemos viver o que Deus tem para a nossa vida, primeiro é preciso conhecê-lo. Nós precisamos, através deste diálogo, conhecer. E a primeira forma é confessar a Cristo como nosso único suficiente Salvador, né? Refazer essa aliança, começar uma vida de diálogo com o Senhor, ter conhecimento de quem Deus é. E segundo, queridos, gerar intimidade da gente com Deus, esse diálogo, e posteriormente, né, com o passar do tempo, gerar frutos na nossa vida, que é os milagres de Deus, que é a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida e tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então nós precisamos orar, precisamos ter uma vida de diálogo com o Senhor, para gerar essa intimidade, né, ter esse conhecimento, gerar essa intimidade e com o passar do tempo, gerar frutos em nossa vida. E tudo o que perdido de oração, se creres, receberei. Não importa o quanto esteja difícil, não importa o que você esteja passando, seja uma tribulação, uma depressão, uma opressão, desejo algum de tirar a vida, algum vício que você não consegue mais sair, Deus pode fazer. Ele diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos conforme o seu poder que nós opera. É Deus. Ele vai nos dizer lá em Romano, quando Paulo cita quem nos separará do amor de Deus, e ele cita várias coisas, a fome, a peste, várias coisas, mas ele termina o texto dizendo, quase no fim do texto ele diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. A palavra do Senhor nos diz também que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, Deus venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele deu a vida por nós e ressuscitou e habita o seu Espírito em nós. Se Ele habita no céu, foi nos preparar um lugar para num grande dia morar com Ele. Então Ele é o Deus do impossível, só Ele é digno e só Ele tem poder para perdoar pecados. Só Ele pode realizar o milagre do impossível na minha e na tua vida. Então nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida de diálogo para que isso gere conhecimento, sabermos quem Deus é, gerar intimidade e gerar frutos na nossa vida com o passar do tempo. Porque se tudo o que pedires em oração e tudo o que pedires em oração, se creres, recebereis. Que Deus abençoe sua vida, você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe sua vida, que você entenda o propósito de Deus para a sua vida em nome de Jesus.